E aí, pessoal, vamos falar sobre as consequências relacionadas sobre o ganho de peso ao consumo de alimentos ultraprocessados em comparação a não processados. Eu sei que esse termo processados, às vezes não são todos que estão familiarizados, então acho que a maneira mais ilustrativa para a gente conseguir montar, mostrar isso para vocês, é essa imagem aqui. Temos o abacaxi. O abacaxi está no seu formato natural, conhecido então como um alimento in natura. A partir do momento que a gente descasca ele, tira aquelas partes não comestíveis ou não desejadas, colocando, por exemplo, em pedaços de fatias, você não tem necessariamente uma perda significativa nutricional, não tem adição de nada, então ele está minimamente processado. Quando você adiciona alguma coisa nesse alimento, por exemplo, açúcar, por exemplo, sal, por exemplo, alguma gordura, vamos supor, por exemplo, um abacaxi em calda, ele se torna processado. Normalmente isso está relacionado, essa adição não é necessariamente apenas para dar sabor, mas também para reduzir a atividade de água desse produto, então, consequentemente, aumenta o tempo de prateleira, aumenta a validade desse produto. E o ultraprocessado, a última coisa que tem nesse alimento acaba sendo realmente o abacaxi. Citamos aqui, por exemplo, um suco de caixinha, né? Um suco em pó, por exemplo, o Zang, né? Que eu encontrei, por exemplo, de uma maneira ilustrativa na internet, tá bom? Então aqui nós temos in natura, minimamente processado, processado e ultraprocessado, tá bom? Da fruta se tornando até o pozinho do suco, que a última coisa que tem nesse pozinho é a fruta, e sim repleto de edulcorantes, açúcar e outras funções, outros ingredientes. Esse artigo aqui em específico, um artigo de 2019, ele fez uma comparação bem bacana. Qual foi essa comparação? Ele falou assim: vamos pegar 20 pessoas, né, que estão dentro do peso e vamos submeter eles a duas dietas. Duas dietas que vão perdurar 14 dias. A primeira dieta ele vai fazer por 14 dias. Terminou essa dieta, ele vai entrar na outra dieta automaticamente por mais 14 dias. E quais são essas dietas? Por 14 dias, esses indivíduos irão consumir alimentos, uma dieta à base de alimentos ultraprocessados, como ele ilustrou aqui, como se fosse um hambúrguer. E também, durante 14 dias sequentes a essa dieta, eles irão consumir uma dieta de alimentos não processados. E qual que é o impacto relacionado sobre saciedade? Qual que é o impacto relacionado sobre ganho de gordura corporal? E qual é o impacto relacionado, então, sobre o ganho de peso, tá? E como é que eles fizeram isso? Como é que eles colocaram nessa questão desses 14 dias comparando uma dieta de processado e de não processado? Basicamente, eles tentaram fazer um equivalente calórico entre esses cardápios, ou seja, durante esse período, tinha disposição para eles consumirem 3 refeições diárias, onde, totalizando essas 3 refeições, não importa se era uma dieta à base de alimentos ultraprocessados ou não processados, ambos atingiriam algo em torno de 3.900 calorias. E você percebe que a escala de macronutriente, carboidrato, gordura e proteína estavam bem próximas entre elas. E ao longo dessas refeições principais, também era fornecido snacks, né? Como se fossem aqueles lanches, mini lanches ao longo dos dias, que ele fica disponível o dia inteiro para esse indivíduo consumir caso essas 3 refeições não supra as necessidades dele, não minimize a sensação de fome. Então você percebe que tinha uma quantidade exorbitante de caloria fornecida ao longo desse dia, mais ou menos em torno aí de 5.500 calorias. E qual que era a intenção do artigo? Vocês, pessoas que estão nesses grupos de alimentos processados ou não processados, vocês vão consumir quanto vocês quiserem dos alimentos. Você tem 5.500 calorias disponíveis ao longo do seu dia e você pode consumir quanto você quiser, nem menos e nem mais, até você chegar no seu setor de saciedade. Mesmo ele tentando fazer o máximo para ter essa combinação de macronutriente e caloria, a gente não pode pensar só em questão de macro e caloria. Houve algumas diferenças relacionadas sobre os nutrientes, principalmente, associados dentro desse cardápio. Quando você pega uma alimentação rica em alimentos ultraprocessados, mesmo a quantidade de carboidrato sendo bem semelhante entre uma dieta ultraprocessado e não processado, o teor de açúcar adicionado nos alimentos ultraprocessados nesse cardápio foi de 54%, em relação a apenas 1% dos alimentos não processados. O teor de fibra da dieta não, de ultraprocessados chegou a 16% e os alimentos não processados 77%. E gordura saturada
tínhamos aí 34% na dieta de ultraprocessado, em comparação a 19% de alimentos não processados. Então tinha um teor próximo de macronutriente, mas tinha um teor diferente de fibras, um teor diferente de adição de açúcar nessa dieta, tá bom? E aqui interessante também que eles colocaram sobre a questão do custo, né? Não da questão do preparo, mas o custo dos ingredientes para conseguir montar esse cardápio. Então, algo em torno mais ou menos de 2.000 calorias por semana, custou dos alimentos ultraprocessados US$ 106 em comparação a US$ 151 de uma dieta de não processados. Então, eu acho que aqui essa imagem aqui é uma das razões, uma das consequências das pessoas preferirem alimentos ultraprocessados, porque ele é mais barato, 50% mais barato, e ainda consegue ter uma praticidade na questão desse preparo, já que grande parte dele já vem basicamente pronta, é só você desembalar e consumir. Então, além de custar mais barato, ainda é mais prático, tá? Mesmo tendo essa diferença aqui de alguns nutrientes importantes, tá bom? E qual foi o resultado desse artigo? Consumindo 14 dias de alimentos ultraprocessados e 14 dias de alimentos não processados. Aqui está os gráficos mostrando os resultados, né? Não vou mostrar todos, mas caso você queira pausar, porque ele descreve bem cada um deles, peguei os mais importantes. O primeiro mais importante que tem, lembrando que azul é uma dieta de ultraprocessado e vermelho de não processado. Você percebe que ao longo do dia, dessas semanas, todos, não importa o tipo de dieta que foi adotada, ambos conseguiram chegar na sua sensação de saciedade. Tinham um período de fome, consumiram, sentiram aquela satisfação, aquela saciedade. Então, conseguiram cumprir aquela parte do projeto que é relacionado sobre consumir o quanto você quiser, nem menos e nem mais, o suficiente para você ficar saciado. Não importa o tipo da dieta, ambos atingiram esse patamar. E questão de caloria, quanto de caloria foi necessário para ambos conseguirem chegar nessa sensação de saciedade? Quando você pega uma dieta de ultraprocessados, você percebe que é um grau, aqui é a questão de caloria, e aqui os dias que foram feitos, né? 14 dias, ou seja, 2 semanas. Você percebe que a barrinha de ultraprocessados, que é essa barrinha azul, está bem mais acima em teor de caloria em comparação aos alimentos não processados. Então você pega que o pior dia, por exemplo, no dia 8 aqui, vamos supor, aliás, no dia 13, ó, a gente pega que o pior dia, o menor consumo de caloria foi algo em torno de 2.800 calorias, onde no maior dia de uma alimentação de não processado foi em torno de 2.750 calorias. Ou seja, o consumo calórico para você conseguir atingir essa sensação de saciedade foi muito maior em alimentos ultraprocessados do que não processados, tá bom? E o que isso provoca quando você consome mais caloria para conseguir atingir essa sua saciedade? Você tem um ganho de peso e, em teoria, também o ganho de gordura corporal. E aqui mostro para vocês o último slide do vídeo, mostrando em relação a quanto foi feito o ganho de peso e o ganho de gordura. Seguindo uma dieta de alimentos ultraprocessados, consumindo o quanto você quer para atingir a sua saciedade, nesse período de 14 dias, houve um ganho de algo em torno de 900 gramas de peso. Enquanto se você segue uma dieta de alimentos não processados, consumindo o quanto você quer para se manter saciado, ou seja, você não está passando fome, você só está fazendo escolhas alimentares melhores, você teve uma perda durante esses 14 dias de 900 gramas de peso. Um você ganhou e o outro você perdeu, consumindo uma quantidade de alimentos o quanto você quiser. Você não está fazendo uma dieta, você está escolhendo os alimentos. E aqui em relação à gordura corporal, os indivíduos que seguiram uma dieta rica em ultraprocessados ganharam 500 gramas de gordura. E aqueles que seguiram uma dieta à base de alimentos não processados perderam 300 gramas de gordura. Então aqui fica uma dica para vocês que não é necessariamente passar fome, é escolher melhor os alimentos da sua dieta. Eu sei que ele é mais custoso, eu sei que o alimento não processado também tem aquela questão de tem a questão do tempo para ter o preparo, mas definitivamente vai te ajudar muito na perda de peso, que é o sonho da maior parte da população, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.